Muito bem, mulheres, voltando então do nosso intervalo, vamos então para uma segunda parte, né? Então hoje nós estamos entrevistando a Fran de Gasperim, né, Fran? E agora a pergunta assim que eu não sei se alguém já fez para você. Eu conheço a Fran, né, de algum tempo atrás, talvez a gente pode até chegar nesse momento, mas a minha dúvida é, Fran, como você chegou a ser hoje essa ministra do louvor? Para quem não sabe, a Fran é a nossa líder de louvor da igreja onde a gente frequenta. Ela é uma bênção. E quando eu estava, né, para vocês entenderem, a primeira vez que eu pisei na igreja, que eu fui conhecer na época de pandemia. Nessa época de pandemia, eu estava conhecendo Jesus, estava ainda engatinhando, tomando aquela papinha, né? Quando eu pisei na igreja, a Fran estava ministrando louvor. Deus, naquele dia, Deus falou comigo, assim, através da vida dela. Você sabe desse testemunho, já compartilhei com ela. Eu chorei do início ao final, assim. Foi uma bênção. E não tem como dizer, né, que Deus não trabalha na tua vida através do louvor, porque é sobrenatural. Eu canto desde pequena, né? Desde que eu me conheço por gente, tem foto de eu com lápis. Então, quando a gente brincava com lápisinho, assim, o lápis lá cantando, e, enfim, os brinquedos que eu mais gostava de ganhar era aqueles tecladinhos com microfone, sabe? Aí eu me lembro que eu morava num sobrado, eu morava na parte de cima. Aí eu ia na sacada do sobrado, botava o meu teclado, o microfone, e ficava no show lá. E, então eu canto desde de nova, com 6 anos. Na época eu morava no litoral, eu morava em Capão da Canoa. E eu comecei a cantar no coral do município. Então eu cantei no coral do município dos 6 aos 13. Nossa. E ali, né, a gente passa a desenvolver a questão de técnica, né, de técnica vocal e tudo mais. Daí dos 13 aos 20, eu cantei profissionalmente músicas seculares, que para quem não sabe o que é, em um outro episódio elas vão convidar alguém pra contar pra vocês o que significa. Ou você mesmo? Né? Entendeu? É isso aí. No próximo episódio a gente conta. Então, eu cantei em diversas bandas, né? Fazendo show, cantando em bailes, em festas, e dos 13 aos 20. Um pouco antes de ter meu filho, quando eu vim até morar em Bento Gonçalves, que vão fazer 11 anos que eu moro aqui esse ano. Quando eu vim morar aqui, então, eu já tinha parado, né? Ali com 20 anos eu parei. E aí, teve todo esse processo de conversão, não cantava em casa, né? No chuveiro, assim, gravo altos DVDs no banho, né? Já tem muitos volumes gravados. E aí, quando eu comecei a congregar, então, sempre, como eu disse pra vocês, a música sempre falou, as artes, né? Sempre falaram muito comigo. E aí, eu esperei um tempo, né? Porque eu creio muito que existe um processo, primeiro, que ele precisa ser trabalhado em nós, antes da gente fazer qualquer coisa. Exato. Porque o que acontece? Tudo que a gente vai fazer a nível espiritual não é só o que a gente está fazendo no mundo físico. E tem muitas pessoas que não entendem isso. Né? Então vamos dizer assim, se tem uma parte que eu sou chata é para essa parte. E graças a Deus lá no início eu tive pessoas para me educar e me conduzir, porque eu não tinha esse entendimento, né? Então um dia eu perguntei, fazia acho que quase um ano, um pouco menos de um ano que eu congregava, e eu perguntei para uma pessoa, né? Como que eu faço se eu quiser participar do louvor? E essa mulher, né, sábia, me disse, olha, espera mais um pouco. E aí esperei mais um pouco, foi em 2017 que eu comecei, que eu entrei pro louvor, né? Então aquela coisa, menino lá do meu GA, sabe? E aí, enfim, daí comecei, né, fazendo back, ele cantando com os ministros, fiquei um tempo andando junto, até que foi acontecendo, né? Até que em um determinado momento teve um espetáculo lá na igreja de Dia dos Pais. E aí a gente fez com os jovens algo específico para apresentar, e foi a primeira vez que eu, né, vamos dizer assim, ministrei. Né, eu tava super nervosa e tinha toda aquela questão de identidade, porque até então, né, mesmo aceitando Jesus, mesmo entendendo a minha identidade nele, mesmo entendendo quem eu era em Jesus, eu não sabia quem eu era, entende? Então, teve toda uma evolução até realmente eu me senti confortável, entre aspas, porque, que nem eu falei pra vocês antes da gravação, eu sempre fico nervosa. Eu sempre fico com frio na barriga. Antes de gravar, de palestrar, de ministrar.
E eu creio que isso é bom, porque eu tenho convicção de que cada vez que Deus me dá a oportunidade de estar em algum lugar, não vem de mim. Então, na minha concepção, a partir do momento que eu perdi esse frio na barriga, é como se eu estivesse confiando demais em mim. Entende? Então, sim, hoje eu entendo que eu sou um instrumento, uma ferramenta, eu tomei posse disso, mas eu tenho um fiozinho na barriga, que é aquela porção que é Deus que vai fazer. Temor também. Exatamente, é um temor. Então, eu sei que é através de mim. Então, sempre tem, até hoje. Mas foi indo assim gradativamente, e aos poucos foram acontecendo situações, e aí fui crescendo ali em Deus, né? Então, foi assim. E foi alguma virada de chave específica, assim, que tu vivenciou? Teve. Eu fiquei um ano sem ministrar. Eu acredito que foi no ano de 2018. Porque quando eu comecei a ministrar, existiram alguns julgamentos. E aí eu já não estava muito firme e convicta da minha identidade, né? Então, tu tem que fazer desse jeito. Então eu escutava assim, né? Porque eu sempre, quem já me viu ministrando, né? Eu tô de frente, daqui a pouco eu tô de lado, não interessa, entendeu? Eu fecho o olho e vamos lá, vamos junto. Vamos para aquele lugar lá junto, aquele lugar que a gente vai através da adoração, vamos juntos. Eu vou e vou levar vocês comigo. Que é esse o papel do ministro, não é ir sozinho, né? É ir e levar a igreja junto. Então, tu tem que ficar de frente, olha, tu fica de costas, tu tem que fazer desse jeito. Porque... Então, muitas questões e eu acabei não me sentindo confortável. Eu pensei, isso não é pra mim, eu não vou mais fazer. E o que eu fiz durante esse um ano? E aí, quem tá assistindo pode tirar isso de lição para qualquer área da vida. Eu falei assim, isso não é o que Deus tem para mim. Deus não quer me usar através do louvor, não. Meu ministério não é louvor, certamente. Eu canto bem, tenho uma voz bonita, mas não é isso que Deus quer. Eu tava falando de mim. Exato. Eu tava atribuindo a Deus uma insatisfação minha, né? Porque eu não estava feliz. Então eu parei e fiquei um ano sem ministrar. Aí foi em 2018. Em 2019, no início de 2019, teve uma conferência de jovens, de líderes, e eu não estava mais ministrando louvor. Só que daí lá eram de vários lugares. Né? Era de Caxias, de Barbosa, de vários lugares. E aí digamos assim, o líder maior é bom, porque eu não me lembro qual era o cargo dele, né? Ele tem um cargo específico dentro da liderança da juventude do Rio Grande do Sul. Mas esse líder, ele pegou um jovem de cada lugar. Ele pegava assim nos dias. Então tu canta, tu vai tocar guitarra, tu vai tocar teclado, vamos lá. E colocava ministrar durante era um fim de semana num sítio, tá? E aí ele fez isso. Fran, tu vai ministrar, fulano vai tocar. E a gente foi, sem nenhum ensaio, sem nada. Que música? Essa música, qual é o tom? Eu não sei o tom. É assim, comecei a cantar pra ele no ouvido. Tá, é esse tom. Eu tô arrepiada só de falar pra vocês, porque foi ali minha virada de chave. Nossa. Existiu um mover do Espírito Santo tão grande, e de mim saiu uma voz que eu nunca tinha escutado. Porque como eu tinha tanto bloqueio de identidade, eu não me permitia, eu não me soltava. Então minha voz estava sempre travada. Porque eu ficava pensando, se eu soltar, se eu desafinar, o que as pessoas vão falar? Eu estava o tempo inteiro assim, me preocupando com a opinião das pessoas. E foi tão de Deus naquele dia, foi tão do Espírito, que Deus ministrou comigo, sabe? Então foi o próprio Deus naquele dia que ministrou comigo. É isso que eu tenho pra ti. E aí, claro, Deus usou outras pessoas naquele lugar para confirmar isso, para testificar isso no meu coração. Então, quando eu voltei daquele retiro, eu falei pro líder do louvor, eu quero voltar a ministrar, porque eu entendi que é esse o chamado que Deus tem, né, para minha vida, e é uma das formas que Deus quer me usar, e eu não vou negligenciar isso. E aí, a partir daquele momento, também começaram a virar chaves nesse sentido. De não importa o que as pessoas falarem. Não importa se fulano vai gostar ou não vai gostar da minha voz. Se fulano vai gostar ou não vai gostar da minha postura. Sabe? É Deus que vai fazer. E Deus quer alcançar algumas pessoas. Deus não vai alcançar todas através da nossa vida. A gente tem que ter a consciência disso. Tem pessoas que não vão se identificar com a gente. E tá tudo bem, né? E tudo certo, entendeu? Só que até a gente ter a consciência disso é um processo, sabe? Então, mas foi ali, nesse início ali de 2019,
que virou essa chave específica. Foi um romper. Foi um romper, foi muito bênção naquele dia, assim. E é isso, por isso que eu insisto tanto nessas questões que, sim, tem a parte que a gente faz, que é técnica, estudo, planejamento, mas a gente não pode esquecer que o mover maior que acontece na vida das pessoas vem de Deus. E a partir do momento que a gente abre mão disso e cai na nossa própria confiança, ou impede isso com medo do que os outros vão pensar, a gente está deixando de ser o instrumento que Deus quer usar, sabe? Então, existe um equilíbrio, e é aquilo que eu falei, existe toda uma questão espiritual. Sempre o impossível, o mover maior vai vir de Deus. De nós, só vem o possível. Tudo que a gente pode fazer é o possível, sabe? Então, ali foi um romper mesmo. Nessa parte, a partir de 2019, nessas áreas, tanto de louvor quanto de ministração de palavra, foram, sabe, foram rompimentos mesmo, romperes, nem sei qual é a palavra, mas Mas um romper, foi mesmo, foram né? várias Divisor de águas. sessões, assim, sabe, de momentos onde algumas áreas romperam, sabe, na minha vida. E aproveitando essa questão do romper, Fran, houve um romper também na questão da mulher decidida, né? E ainda existe vários rompers, né, que estão acontecendo. Depois a gente vai procurar essa palavra. Romperes. Isso. Mas ainda tem muitos ainda aí pela frente, né? Porque a nossa vida é um processo. A gente traz muito isso hoje, que nós sabemos a nossa identidade, mas todos os dias é um desafio de nós nos conhecermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor criou, né? Que somos nós. Então, fala um pouquinho para nós dessa questão da mulher decidida. Porque a palavra decisão, para mim, pelo menos, e para Tati, né? Falo isso assim abertamente para nós, como em dose dupla ou como mulheres. Decisão, gente, não tem como pensar na palavra decisão e não pensar na Fran. Exatamente. Né? Tu trouxe isso com tanta essência e com tanta verdade, num sentido não só do verbalizar, mas do viver, que refletiu. E cá estamos nós hoje, né? Então fala um pouquinho para nós desse processo da mulher decidida. A questão da mulher decidida, dessa frase, né, dessa nomenclatura, surgiu em 2000, a gente está em 2024, surgiu em 2022, tá? Que foi através da primeira palestra que eu fiz nessa área mais de autodesenvolvimento. E eu pensei, o que posso falar? Qual tema que eu posso falar que eu tenho autoridade? E que vai ser transformador na vida das pessoas. E eu pensei, poder da decisão, posso falar sobre isso? Tranquilamente, porque é outra coisa também, né? A gente não vai falar de uma coisa que a gente não vive, Exato. né? Então eu preciso falar de algo que eu vivo, que eu tenho, posso me abanar com o meu chapéu, digamos assim, né? E aí, eu sempre olhava assim as pessoas, né, com suas frases, ai, né, enfim, mulher não sei o que lá, de mulher até não sei tanto, mas, enfim, as pessoas com seus jargões, né? E eu dizia, nossa, queria tanto ter um, mas nunca, sabe? Era sempre tudo do mesmo. E depois dessa palestra da decisão, que surgiu Mulher Decidida, numa story que eu falei, Mulheres Decididas, e aí eu comecei a pegar muito firme nisso e nessa questão da decisão. Mas, como eu falei pra vocês, a decisão aconteceu lá de trás. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, a minha mãe falava muito isso, né? Que eu tinha muita sorte, né? Até ela entender que não era sorte, né? Também assim. Aí ela dizia, nossa, tu tem muita sorte, né? E na verdade nunca foi sorte. Até antes de eu conhecer Jesus, sabe? Porque tudo que eu queria, eu conseguia. No sentido, vamos reformular para as pessoas não entenderem errado. Eu dizia assim, ó, eu quero trabalhar neste lugar. Eu ia lá e eu conseguia um emprego naquele lugar. Por quê? Pela decisão. E quando eu decidia, eu era determinada. Se posicionava. Eu me posicionava. Então, isso desde antes de eu conhecer Jesus, né? Então, quando eu decidi aceitar Jesus, eu decidi entregar a minha vida a Ele e deixar Ele fazer. Foi uma das primeiras orações que eu fiz. Quando eu fui para o encontro com Deus e eu voltei para minha casa, eu cheguei em casa e eu falei assim para Deus.
eu não quero mais fazer a minha vontade. Então, o Senhor pode pegar a minha vida, virar de cabeça para baixo. Eu orei bem assim, olha o perigo, gente. Chacoalhar. Eu fiz assim, eu me lembro da cena. Chacoalhar, aí o Senhor coloca de volta e coloca cada coisa no lugar que o Senhor quer. Que ano, Fran? 2015. Se for analisar, Novembro de 2015. Foi quando vai fazer 10 anos ano que vem. Foi quando eu fiz essa oração. A gente não vai parar podcast ao vivo. A gente vai deixar discreta, com elegância, a gente segue. E então foi nesse ano que eu decidi. E eu fiz essa oração audaciosa, porque foi exatamente o que ele fez. Ele tocou minha vida de cabeça para baixo de uma forma, começou a tirar pessoas. E eu passei por esse período muito bem, e as pessoas me olhavam e diziam assim, nossa, como que tu tá bem com isso? E aí eu falava, porque eu sei que é Deus fazendo. Eu tenho convicção que eu orei isso. Eu orei, Ele tá fazendo. Entendeu? Então, aí o que acontece? Aí a questão da mulher decidida, depois de alguns anos se passaram e eu comecei a viver essas experiências, eu fiz um dos momentos onde teve esse romper, foi quando eu fiz o curso Mulher Única, que foi esse curso lá na nossa igreja. E esse curso ele fala sobre identidade. Porque até então, quando alguém ministrava e falava assim, quem sabe a sua identidade? Daí a gente fala assim, eu sei minha identidade. Mas assim, a maioria das pessoas que tá lá dizendo que sabe qual é a sua verdadeira identidade, em Deus, na verdade, fica, mas qual será mesmo a identidade? A gente sabe que a gente é filha do Senhor. Exato. Mas ter essa convicção de uma outra forma, de uma forma que tu consiga tomar posse disso, é diferente. E a partir dali eu comecei a ter esse interesse. Então ali começou a despertar muitas questões com relação à identidade. E é uma construção, né? É uma construção, a posicionamento. E ali teve um romper em várias áreas da minha vida. Na área ministerial, no meu casamento, enfim, em todas as áreas, profissionalmente. E aí eu comecei a ir mais a fundo. Então, eu busquei qualificações, eu busquei especializações. E sempre deixando muito claro a minha verdadeira intenção. Que era o quê? Que as mulheres tivessem um encontro com a sua identidade. Elas soubessem quem elas são. Porque eu tinha certeza do quanto ia ser transformador para elas. Porque foi para mim. Então, independente se a pessoa é cristã ou não é cristã, o saber a sua identidade, o entender a sua essência e saber se posicionar é muito importante. Porque senão a gente aceita qualquer coisa. E eu não saber a minha identidade lá atrás foi o que fez eu passar por diversas decepções amorosas, porque eu estava buscando em outros lugares coisas que eu não ia encontrar ali, sabe? Então hoje o meu filho de 10 anos, ele faz terapia. Por quê? Porque eu quero que ele saiba quem ele é. Eu quero que ele se conheça desde cedo. Na nossa época, não era tão comum isso. Sim. Então a gente sofria, a gente recebia um colo. Quem teve o privilégio de receber colo, teve muita gente que nem recebeu. E a gente que era instruído, seca a lágrima, bola pra frente. Entendeu? Não chora que isso aí vai passar, tu é forte e segue firme. É uma fase. É uma fase, entendeu? Então, não se olhava pra isso. Então, é por isso que eu tenho esse desejo tão forte. Porque isso rompe ainda mais na vida cristã. Tem muita mulher dentro da igreja que não está posicionada. Ou que está, muitas vezes, pecando lá, julgando a outra, com inveja da outra, com ciúme da outra, ou negando muitas vezes um chamado que tem, um ministério que tem, porque não tem convicção da sua identidade. Então, assim, sim, Deus, Ele está aqui para nos mostrar, e na Bíblia, na palavra, a gente acha resposta para tudo. Exatamente. Tá? Para tudo. Para tudo. Só que a gente não pode esquecer que Deus usa pessoas. Então, claro, a gente tem que ser inteligente na nossa vida, na escolha das pessoas que vão andar ao nosso lado. E quem vai sentar na nossa mesa, né? Quem vai sentar com a gente? A gente precisa ser inteligente, mas a gente precisa permitir que Deus use pessoas. Então, até quando eu comecei a me especializar, não existe muito esse tipo de especialização na área cristã. Então, foi essa a minha intenção. Eu quero trazer isso com uma visão cristã, com uma visão de Deus. Então, toda especialização que eu faço, eu linko com a palavra. Sim. E eu trago uma visão de Deus, eu trago algo de Deus para essa transformação, para essa descoberta de identidade. Mas ele é muito sólido, né? Na fé, na palavra, porque eu sempre falo que é um fio de cabelo para desviar. Né? Porque o nosso eu
tem muito a questão do se sobressair, né? Do estar acima e não ser dependente. E isso demonstra a tua dependência em Deus, né? É porque eu sei de onde ele me tirou. Às vezes eu fico muito triste, mas eu entendo. Quando eu vejo pessoas se desviando. Eu entendo. Entendo por quê. Aquela pessoa não é justificável, não é justificativo, mas aquela pessoa muitas vezes ela não teve... Tem pessoas que daqui a pouco nasceram num berço cristão. Elas não tiveram talvez uma vivência que eu tive. Elas não conheceram o outro lado. Começa a chegar numa fase da vida e a pessoa pensa, o que de tão interessante tem lá? Quero ver, né? Exato. Quero provar. E vai. E aí essa pessoa, ela vai passar por algo que a gente não gostaria que ela passasse, mas que, infelizmente, muitas pessoas têm que passar pra saberem por elas. Porque muitas vezes só recebendo o aconselhamento, né? Quando mãe fala, a gente não leva em consideração porque a gente quer ter as nossas experiências. Se eu tivesse escutado todas as conselhos que minha mãe me dava, porque ela não queria que eu passasse pelo que ela passou, né? E hoje eu sou mãe. Então eu entendo, eu falo pro meu filho o que eu quero que ele passe. Mas, infelizmente, quando a gente é jovem, a gente não pensa dessa forma, né? A gente pensa que com a gente vai ser diferente, que não vai acontecer. Deixa eu cometer os meus erros, enfim, né? Então eu fico triste quando eu vejo alguém se desviando, mas eu procuro compreender. Eu sempre procuro olhar por quê, sabe? Olhar o por trás, né? Não olhar com um olhar de julgamento, né? Mas orando para que essa pessoa possa voltar, né? Porque Deus já resgatou essa pessoa precisa voltar, né? Pro seu pastor, né? E então eu, em nenhum momento, independente do acontecimento mais difícil, todos os dias a gente passa, né? Eu passo todos os dias por acontecimentos difíceis e nunca pensei em culpar Deus, em abandonar Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida, entende? Então, não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese de eu pegar uma glória que não é minha e atribuir a mim. Mas a palavra diz, aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Então, eu cuido muito. Então, eu sempre oro e falo, Senhor, se em algum momento, sabe, a soberba quiser vir, o meu coração quiser... Sabe, o Senhor me mostra, o Senhor ministra comigo, sabe? Então, eu tô o tempo inteiro atenta, porque é um temor muito grande que eu tenho, de verdade, assim, sabe? E eu acredito, Fran, que é muito uma questão de realmente o encontro real e verdadeiro com Ele. Que foi o que tu teve, né? Foi o que nós tivemos. Porque eu mesma não nasci num lar cristão, conheci Jesus e tinha esse anseio de conhecer o que tem lá, que as pessoas falam tanto. Aqui dentro elas dizem que é horrível. E lá fora, por que, né, as pessoas que estão lá fora não deixam de estar lá, pra estar aqui ser tão ruim assim? E eu tomei a decisão, tipo assim, friamente, né? Deus, a partir de hoje eu vou experimentar essa vida que as pessoas dizem que é ruim. Eu fiz isso de uma forma consciente. E aí no processo eu lembrei de onde Deus já tinha me tirado e a saudade que eu tinha, porque eu já tinha experimentado o sentimento do vazio ser completo. E nada do que aquilo me oferecia, por mais incrível, bom, prazeroso que fosse, não supria. E aí eu sentia a saudade, a falta do pai, a falta do colo, né? Pra onde eu vou ir agora? Pra onde eu vou, né? E então eu creio que é realmente uma questão de um encontro real. Quem tem um encontro real com Jesus não quer, nada mais se compara, né? E então lá atrás, por mais que eu tivesse conhecido ele, ouvido falar sobre ele, é diferente daquilo que eu acredito que Jó diz, né? Antigamente eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te conheço com os meus próprios olhos. E quando a gente tem um encontro real com Jesus é sobre isso. A gente deixa de viver uma vida onde a gente só ouve falar que ele faz, que ele é poderoso, que ele é bom, isso e aquilo. Mas a gente começa a contemplar verdadeiramente quem ele é, né? E sem essa virada de chave, sem esse encontro, dificilmente não. A gente já falou isso em outros episódios, né? Nós não temos como saber a nossa identidade. Porque nós só somos reveladas através dele, porque foi ele quem nos fez, né? Porque a gente tem um outro entendimento. Existem
pessoas que pregam essa questão da identidade como uma força que vem de ti, de tudo que tu quer, do entendimento da tua visão, dos teus desejos, das tuas realizações. É dentro do que essas pessoas acreditam, né? O que eu acredito? Que sim, eu vou conseguir o que Deus sonha pra mim. Que sim, eu sou forte, porque Deus é minha fortaleza. Que sim, eu sou corajosa, porque Ele me faz assim. Então, eu pego tudo aquilo que seria do meu eu, do meu ego, e transformo para que a minha dependência vem nele. Então, eu creio que a minha decisão, se eu decidir tomar posse, que é uma coisa que eu falo muito, se eu decidir tomar posse da identidade que Deus me deu e viver aquilo que Ele preparou para eu viver, eu vou viver. Agora, se eu decidir que eu não consigo, porque eu não vou nem me mover para isso. Sim. E Deus tem coisas maravilhosas para todos nós. Ele tem uma grande coisa que, por si só com essa promessa, só com essa coisa, já não precisava de mais nada. E eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é o seguinte, Deus já foi misericordioso e nos deu a salvação. Sim. Né? Deus nos salvou através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. A gente vai viver eternamente com Ele, entendeu? Nós não vamos ser condenados. Nós deveríamos ser. Então, só isso já é o maior presente que Ele poderia nos dar. Só que além disso, olha o que Ele faz. Vocês já pararam para pensar nisso? Além desse grande presente, que é a salvação, Ele disse assim, eu vou deixar vocês habitarem na terra e vocês vão comer o melhor dessa terra. Vocês têm entendimento disso? Sim. Eu já dei a vida eterna para vocês. Mas, como eu sou tão misericordioso, vocês vão habitar na terra e porque vocês são meus filhos, vocês vão comer o melhor dessa terra. Entende? Então, o que mais a gente vai falar? Exato. E daí entra o poder da decisão, né? Exatamente. Eu decido pegar isso pra mim e vou comer o melhor dessa terra. Exato. Porque eu sou filha. Quer dizer que não vai ter período de aflição? Vai ter. Porque, na verdade, era pra gente viver só a aflição, né? Exato. Então, a gente vive os períodos bons. Mas, hoje eu li uma frase, um versículo que eu nem conhecia. E eu talvez não vou me lembrar dele tão bem, mas tá lá no meu Instagram, lá no meu feed, que eu lanço sempre todo mês a palavra lá, pra usar os versículos. E diz assim que Deus nos concedeu os momentos bons. Depois a gente bota a referência lá na descrição do episódio. Que Deus nos deu os bons momentos. E Ele nos deu também os momentos ruins para que a gente não soubesse a respeito do nosso futuro, da nossa vida, sabe? Então, assim, a vida não é um morango, entendeu? Mas, em Jesus, pode ser. Porque em Jesus até aquilo que é amargo se torna doce. É verdade. A gente digere diferente. Até os momentos que não são tão bons, eles nos trazem paz em Deus. Fran, pra gente finalizar, e eu acho que é importante tocar nesse ponto, porque quem te conhece como uma referência de mulher decidida, enxerga em ti uma mulher forte, uma mulher corajosa e uma mulher decidida, obviamente. Recentemente, tu viveu a dor. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, daqui a pouco tem uma mulher aqui passando por isso, né? E é importante, né? Deus te torna forte através desse processo que tu estás passando, que é muito recente. Fala um pouquinho para nós sobre isso que tu viveu. É aquela coisa que a gente lê, né? É muito bonito a gente ler a história de Jó, né? Sim. Mas a gente não quer viver o que Jó viveu, né? Exatamente. E isso a gente pode trazer pra vida. A gente olha pro outro e fala, nossa, olha o que o outro tá colhendo. Mas tu não sabe o plantio. A gente sabe a história de Jó porque existe um registro bíblico. A gente sabe a história de José porque existe um registro. Aí a gente olha assim, porque, glória a Deus, José é governador, o Senhor vai te tirar do poço e vai te levar para vitória, aleluia! Tá, e o que tu precisa passar, né? Obviamente, todos nós vamos perder pessoas porque a gente tá aqui de passagem, mas a gente nunca tá preparado, né?
Então, eu não estava preparada, apesar de a minha mãe, desde pequena, ela sempre ter um histórico, assim, de uma saúde mais frágil nesse sentido. Não era frágil a ponto assim, mas era, tipo, sempre tinha alguma questão, e tinham questões psicológicas e tudo mais. Mas mesmo em meio a todas essas questões, ela sempre foi uma mulher forte, entendeu? Então, eu não imaginava que iria acontecer, né? Inclusive foi na gravação, era para ser uma gravação aqui do podcast, e eu sempre vou falar isso, eu preciso honrar a vida de vocês publicamente, porque eu sou grata a Deus porque vocês estavam comigo naquele momento, né? Eu não gostaria de estar sozinha naquele momento, vivendo aquilo que eu vivi naquelas horas, né? Então Deus foi muito misericordioso comigo. Quando eu olho para toda a situação da perda da minha mãe, e é muito importante falar isso, hoje eu falei isso para alguém. Geralmente as pessoas que falam assim, valorize sua mãe ou valorize seu pai, tiveram uma relação linda e maravilhosa com seus pais, né? E a minha mãe, ela sempre foi uma ótima mãe. Ela sempre me deu um amor incondicional, mas tiveram seus períodos turbulentos, né? Depois da minha vida adulta não era fácil, né? Era um relacionamento mais conturbado, mas que nunca faltou amor. Então, e por que eu tô falando isso? Porque não era um relacionamento perfeito de mãe e filha, né? E hoje, olhando a falta que ela me faz, eu só penso em dizer, eu creio que em algum momento isso vai ser mais latente ou mais forte para as pessoas valorizarem seus pais, né? Sua mãe, independente das imperfeições, né? E eu, sem me dar conta, eu me preparei para esse momento. E semana passada eu fui na terapia, eu nem tinha me dado conta disso, e a minha psicóloga falou pra mim, tu já vinha se preparando para isso há um ano, porque tu vinha consertando as feridas que tu tinha com relação ao teu relacionamento com a tua mãe. Então Deus já tinha curado muita coisa. Em Deus, as minhas frustrações, aquilo que a gente espera como filho, as nossas expectativas dos pais, aquela coisa, porque meu pai e filho... Gente, eles estavam tentando fazer o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham. E eu sei que é clichê isso, entendeu? Mas pensa que há anos atrás eles não tinham tudo que a gente tem hoje em dia, sabe? E quando eu entendi isso, eu só queria ajudar minha mãe. Então, desde que eu aceitei Jesus, toda a minha inclinação foi para fazer com que ela tivesse um encontro real com ele. E por que eu tô em paz, né? Eu me emociono porque ela faz muita falta mesmo. Não imaginei que ela faria tanta falta. Não imaginei. Sabia que iria doer, sabia que eu ia sentir falta, mas não tanta. Então, a minha paz vem do entendimento que ela está com Deus, que ela descansa em Jesus, que ela foi salva e que a gente vai se reencontrar, que ela foi em paz. Cada detalhe do que aconteceu no período, eu consigo enxergar a misericórdia de Deus. Eu poderia optar em olhar outras coisas? Poderia. É uma decisão nossa. Agora, para que eu vou ficar olhando pro que vai me fazer sofrer? Pro que vai fazer... E não vai resolver, né? Não vai resolver. Então, vai assim, né, ela foi de uma forma tranquila, ela foi de uma forma sem sofrimento, e eu sou grata a Deus por isso, porque a gente não quer ver quem a gente ama sofrendo, né? Então, eu, nesse período, posso, assim, falar seguramente para vocês que eu tenho vivido a paz que excede todo entendimento desde o momento que eu tive a notícia. Amém. Eu vivi a tristeza, eu vivi a dor, e eu me permiti viver isso, e tenho vivido, porque eu não tinha me dado conta do que tu me falou aquele dia em áudio, né? Mas algumas palavras, algumas coisas foram me fortalecendo e me trazendo entendimento, né? Então, a primeira coisa que eu ouvi que tu me falou aqui quando aconteceu foi: traz à mente o que te traz esperança. E eu me segurei de uma forma nessa palavra que tu não faz ideia. Todo momento eu pensava, eu preciso trazer à minha mente o que me traz esperança, porque veio à mente muitas coisas logo que aconteceu para tentar fazer me sentir culpada, sabe? Para tentar fazer eu me sentir mal. Então eu trazia à mente o que me trazia esperança, sabe? A certeza de que eu fiz o meu melhor dentro das minhas condições. Então, sabe, todas aquelas coisas, e com base na palavra. Deus ministrou muito comigo naquele dia mesmo. Deus ministrou através de um louvor comigo, né? E ali eu tive entendimento e a certeza de que
ela tinha recebido a salvação, né? E assim foi. Então, é sim o cuidado de Deus, a força que vem de Deus, né? E ser forte, é importante falar isso, não quer dizer que a gente não vai chorar. Exato. Né? A gente não vai sentir a dor do luto, né? Ou qualquer tipo de dor, Qualquer qualquer tipo de momento, tristeza. a gente fica pensando assim, ó, eu tenho que ser forte. Sim, busca a tua força em Deus, mas chora. Tá passando por uma situação difícil, chora. O próprio Jesus chorou, Exato. né? Então, assim, eu chorei muito e choro ainda se me dá vontade. Se eu penso nela e eu tenho vontade de chorar, eu choro, eu deixo vir. Porque é saudade, é uma pessoa que eu amo, né? E é uma pessoa que eu sinto falta todos os dias, então eu vou chorar. Agora, a pessoa tá passando por um período difícil na vida, vai chorar, muitas vezes vai ficar bravo, vai sentir raiva, o sentimento está aí para sentir. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente aprende também quando é criança o quê? Engole o choro. Exato. Não faz cara feia. Não sente raiva. Não. Tu tem que sentir, tu não pode deixar isso te dominar. Equilíbrio, né? Exato. Então, chorei, beleza, respira e segue. Senti raiva, tô com muita raiva disso, beleza? Segue. Os sentimentos, eles foram criados para serem sentidos. Então, a paz que excede todo entendimento, né? Estar feliz em meio ao caos não quer dizer que eu vou estar o tempo inteiro sorrindo e acenando. Não quer dizer isso. Então, eu me permito, quando eu não estou muito bem, estar mais introspectiva, eu fico na minha, sabe, respeito o momento. Então, é por Deus. E a forma como Deus tem usado as pessoas. Então, inclusive, fica aqui. Se tu tá passando por um momento difícil, deixa Deus usar pessoas, não te afasta das pessoas, que é a nossa tendência, né? Eu, por diversos momentos, naqueles dias, eu queria ficar só em casa. Eu vinha pra cá, ficava na frente do meu computador, vegetando, porque eu ficava assim, sem conseguir fazer nada. E é um início de depressão também, se tu não se policiar. Exato. Isso, né? Então, pela manhã eu ficava em casa mais quietinha. De tarde eu vinha pra cá, não fazia nada, mas eu tava aqui, entendeu? Tava com pessoas e tava permitindo que Deus usasse as pessoas na minha vida. As pessoas que Ele usou lá, as pessoas que me mandaram mensagem. Isso é muito importante. Talvez a gente não entenda a importância até receber. Eu não entendia. Eu fazia pelas pessoas, mas eu só fui entender a importância quando eu recebi. Então, essa é a primeira questão. Deixa Deus usar as pessoas na tua vida. E eu sempre, independente de ser esse momento, sempre quando eu passei por momentos difíceis, eu deixei Deus usar pessoas. Eu nunca me afastei das pessoas. Eu procurei ajuda. Entende? E a segunda questão pode ser que tu seja a pessoa que vai ajudar. Então, se tem alguém passando por um momento difícil, não deixa essa pessoa de lado. Sim. Sabe? Seja um canal, nem que seja um abraço, tu não precisa falar nada. Isso vai ajudar a pessoa, sabe? Então, é assim que eu tenho passado por esse período. E tendo o entendimento de que parece rápido, né? Fazem 20 dias, eu acho, né? Que tudo fazem 20 dias. Hoje, exatamente, fazem 20 dias. Não tinha me dado conta disso. Mas fazem 20 dias. Então, parece rápido e eu também acho que é rápido, né? Quando eu fui começar a voltar a trabalhar, fazer as coisas, a gravar, porque a gente faz muito isso, né? Eu pensei, nossa, como que eu vou conseguir? E aí eu me coloquei como mãe, porque eu também sou mãe. Eu pensei, eu não quero que meu filho um dia fique numa fossa. Eu sei que ele vai sofrer, eu sei que ele vai ficar triste, mas a vida continua, sabe? Então eu preservo os bons momentos, tenho me lembrado dela em momentos bons, em coisas boas que a gente viveu e seguido. Por Deus, né? É por Deus. Amém. Que bênção, amiga. E pra gente finalizar, então, deixa um recadinho para essas mulheres decididas que estão lá do outro lado, para as nossas mulheres chip, né? Deixo. Primeiro recado não percam um episódio desse podcast. Que cada dia vai estar muito melhor, né? Tudo tem sido feito com muita excelência, muito amor e convicção de propósito, né? Que é o que vocês têm. E entendam que a mulher decidida, a mulher posicionada, a mulher que é intencional, a mulher que se permite ser transformada, ela não é uma mulher perfeita. Ela é uma mulher que entende que precisa estar sempre sendo aperfeiçoada, sempre em busca de autoconhecimento e principalmente com as suas raízes
bem firmadas em Deus. E eu falo sobre isso nesse próximo projeto que vai ser lançado, que nem elas sabem, eu tô fazendo só pra provocar. Porque suspense faz parte da identidade da Fran, né? Exatamente. Então, uma das características que eu falo nesse projeto da mulher decidida é ter suas raízes firmadas em Deus. Né? Então, é a principal coisa. Se você quer ser uma mulher chip, uma mulher decidida, né? Uma mulher que Deus vai curar, que Deus vai transformar, porque Ele faz, né? E primeiro tem que firmar suas raízes nele. E o processo de firmar raiz, ele é um processo lento, porque essas raízes precisam ser profundas, elas precisam ser lá, né, muito bem regadas, muito bem cuidadas. É um processo que ninguém vê. O processo de raiz é um processo que ninguém vê. Até porque ele é pra baixo, Ele né? é pra baixo, não é pra cima. Então, primeiro, raiz firmada. Primeiro Deus precisa fazer em mim, para depois Ele fazer através de mim. E hoje, a gente busca o caminho contrário. Eu quero frutificar, eu quero dar frutos, eu quero fazer o que Deus tem pra mim. Mas primeiro, para tu fazer o que Deus tem pra ti, Ele precisa fazer em ti. Ele nunca vai terminar de fazer na gente. Mas se permitir. Então, se permita. Vocês têm diversas ferramentas. Aproveito já e falo, vá lá no meu Instagram, lá tem muita ferramenta, tem muita jornada. Né? @FranDeGasperin. Tem muita jornada da mulher decidida. Isso aí, não percam, gurias, né? é uma bênção. Tem mentoria e tem um outro projeto aí. Tô louca pra falar, não sei. Mas tem um outro projeto lindo que Deus permitiu que nascesse esse ano. E olha só, né? Nesse ano. E que com certeza vai ser mais uma ferramenta aí pra vida das mulheres. E esse vai ser o primeiro de vários deste tipo que vão nascer aí. Amém! E nós somos, né, Kati? O podcast em si, na verdade, ele é um fruto de uma virada de chave que um dia nós decidimos, através da vida da Fran, virar a chave da mulher decidida e fazer a jornada da mulher decidida. E dentro da jornada, a gente gostaria de trazer isso para vocês, que foi um processo de descobertas muito edificantes. Nós já, na nossa cabeça, nós achávamos, né, que nós já sabíamos quem nós éramos, e a gente tomou a decisão de fazer ali de mulher decidida pelos frutos que nós víamos na Fran. Não, alguma coisa a gente vai conseguir pegar nisso. Só que a gente não sabia que durante a jornada nós descobriríamos tantos pontos, né, que floresceriam. E hoje o Em Dose Dupla, ele é um fruto da jornada da mulher decidida. E é algo que, claro, foi ministrado no nosso particular, mas através da jornada a gente conseguiu criar algumas raízes, né? Para que isso tivesse hoje uma base, a base que tem, que hoje estivesse aí, né? Para vocês terem acesso. Então, eu lembro muito assim, me vem muito a porta, né? A Fran fez todo um mistério na época sobre a porta, né? Se a gente se permitiria entrar por aquela porta, a gente não sabia o que viria por trás daquela porta. E hoje, quando a gente olha pra trás, né, amiga, foi assim uma experiência incrível, única, porque você tem muitos encontros contigo mesma, principalmente. Sobre o autoconhecimento, né? Exato. E ali foi fundamental para que realmente nós criássemos algumas raízes. Então, se vem coisas novas por aí, em dose dupla a gente já tá dentro, né? A gente já tá grudada nela, viu? Fran, muito obrigada por ser esse canal de bênção nas nossas vidas e através, né, desse podcast acreditamos, né, que tu vai alcançar muitas e muitas e muitas vidas, né, de mulheres que estão precisando ouvir o teu testemunho. Amém. É verdade. Eu agradeço vocês de novo, né? E vocês sabem que eu amo vocês como amigas, como mentoradas, como alunas, como mulheres, como profissionais, como mulheres de Deus, né? Em todas as esferas. Admiro, amo e desejo e profetizo aqui que esse canal, essa ferramenta, ela vai tomar proporções muito maiores. Amém. Né? E se a gente tiver esse entendimento da potência que é isso, cada mulher que está assistindo vai compartilhar, vai transbordar isso na vida de outras pessoas. Porque nunca foi sobre números.
Desde o início, é importante que vocês verdade. saibam. Desde o início do projeto nunca foi sobre números. Mas nós temos o entendimento de que isso é uma ferramenta e de que isso pode ajudar outras pessoas, a gente acaba fazendo isso tomar proporções maiores. Que Deus continue usando a vida de vocês imensamente. Que vocês continuem firmes com esse temor, com esse fogo no coração de transformar vidas. E aí vocês sabem, né, que vocês podem contar comigo, que a gente tá juntas desde lá atrás, quando a gente nem imaginava, e até onde Deus quiser, né? Amém. 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 Obrigada, amiga. Ou então, em dose tripla, nós nos despedimos de mais um episódio do Em Dose Dupla.